Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que é a igreja e qual o seu significado? O que é a igreja e o significado da igreja? É um resumo, é um periódico, é algo bem para que você possa ter uma noção. Talvez você já até saiba, até conheça o tema, já tenha ouvido, mas às vezes falta alguma coisa que possa ajudar na compreensão, tá bom? Aos amigos do Facebook, aos amigos do YouTube, né? No Instagram e tal, deixo aí o meu abraço e peço a vocês que estejam deixando aí, inclusive, nos comentários, que vocês acham ou que estão achando do assunto, do canal. Já são aproximadamente 200 vídeos para vocês, assuntos diversos, correlacionados, tá bom? Esse, por exemplo, é algo que eu já tenho no canal, mas eu quero trazer um resumo para você hoje, trazendo alguns pontos, tá bom? 3, 4 pontos aqui para melhor compreensão. Já deixa o seu like, toca no sininho que notifica avisando que você tem mais um vídeo pronto para você assistir, estudar, replicar. Compartilhe essas boas novas, informações importantes, tá bom? Compartilha com alguém, faça esse canal crescer, esse canal é nosso, tá bom? Aliás, nada nessa vida é nosso, né? Então, tudo é emprestado para a gente administrar. Então, vamos, ajude a crescer, ajude a levar as boas novas de Cristo, né? E eu creio que vai ser uma bênção para todos nós, amém? Beleza? Então, vamos lá. O que é a igreja? Qual o significado dela? Bom, vamos lá. A igreja é uma união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus é o Filho único de Deus, o unigênito, tá? Enviado por ele ao mundo para redimir os pecadores dos seus pecados. Presta atenção. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Efésios 1, 22, 23. E o seu significado? O significado igreja, da palavra igreja. Bom, a palavra igreja traduz o latim ecclesia, ou eclésia, que por sua vez vem do grego, melhor dizendo, eclésia, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados. É comum escutar que a igreja significa chamados para fora. Pausa. Chamados para fora. É como o sal no saleiro. O sal só salga ou só serve para salgar se nós tirarmos para fora do saleiro. A luz, ela só vai alumiar, ela só vai ajudar a esclarecer, a clarear, se nós pegarmos a luz e colocarmos num lugar onde possa melhorar o ambiente, a visão das coisas. Então não se pega uma lâmpada, por exemplo, e coloca ela acesa dentro de um caixote. Ela tem que sair, ela tem que ser como um farol da barra. Ela tem que ser como aquele farol que os navios usavam, né? Antigamente, antes mesmo das tecnologias. Hoje a coisa já é totalmente diferente, né? Mas em alguns lugares ainda se usa o farol da barra, que dá o direcionamento para o navegante, para o navio, para o barco. Então, a luz só serve se for nesse sentido. O sal só serve se estiver fora do saleiro para salgar. Compreensivo? Compreendeste? Está compreendendo? Ok. De fato, teologicamente, essa é a forma verdadeira, ou melhor dizendo, é a relação igreja. A relação comunidade. A relação, de fato, de Deus para com o homem, do homem para Deus e do homem para com o seu próximo. Lembra da cruz?
com Deus, para Deus e para com o ser humano. Ó, compreendeu a cruz? A comunicação, ok? De cima para baixo e de forma horizontal. Até aqui, beleza? Então, porém, não exatamente nesse sentido que a palavra igreja é empregada quando não se tem a prática. Quando não se tem esse ideal, quando não se tem essa compreensão, então logo ela perde o sentido, certo? Os escritores neotestamentários empregavam a igreja, os escritores neotestamentários empregaram o grego eclesia, ou eclésia, no sentido da reunião de pessoas, o ajuntamento, uma assembleia. No Antigo Testamento, outros autores bíblicos utilizaram a palavra hebraico, Gaal, que significa multidão humana reunida, para designar a assembleia do povo de Deus ali presente, ou se fazendo presente, ou se reunindo ali naquele lugar, qualquer lugar, não importa o lugar, tá? Então, no Velho Testamento, ele me traz aqui Deuteronômio 10, 4, 23, 2 e 3 e 31, 30. E os Salmos 22, 23, se você quiser olhar aí na sua Bíblia. Já na Septuaginta, esse mesmo termo geralmente é traduzido pelo grego, eclesia. Então, quer dizer, se nós formos pegar aqui, nós vamos ter eclesia, eclésia, Gaal, tá bom? Só para a gente pegar os termos e tá trazendo aqui como ele é e como eles eram e como são. Beleza? Vamos lá. No mesmo Novo Testamento, por 2 vezes o termo eclesia ou eclésia é utilizado para se referir à Assembleia dos Israelitas. Atos dos Apóstolos 7:38 e Hebreus 2:12. Tá bom? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Mas em todas as outras ocorrências, eclesia ou eclésia designa a igreja cristã, no sentido de pluralidade nas comunidades locais. Romanos 16:16, 1 Coríntios 4:17, 7:17 e 14:33. Repito, Romanos 16:16, 1 Coríntios 4:17, 7:17, 14:33 e Colossenses 4:15. Dá uma olhadinha na sua Bíblia também. Confirma. Quanto em seu aspecto de forma geral, universal, destacando sua unidade, ou seja, só há uma igreja. Atos 20, 28, 1 Coríntios 12, 28, 15, 19, ou melhor dizendo 15, 9, e Efésios 1, 22. Igreja só existe uma, e ela não é religião, ela não é placa nem denominação, ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, o único bom pastor, a única cabeça que dá direção, que conduz, que pensa, que leva, que condiciona, que ensina, e etc, etc e tal. E nós somos o corpo, a igreja. Então não há nome, não há denominação, não há religião, não há filosofia, não há dogma, não há rituais, e etc, etc e tal. Ok? Melhor compreensão aí? Tudo bem com vocês? Compreenderam? Estão compreendendo? Eu espero que sim. Quando a igreja surgiu? Bom, a igreja foi desenvolvida historicamente por 2 momentos diferentes. São eles os períodos antes e após o ministério terreno de Cristo. No período antes de Cristo, a verdadeira igreja pode ser identificada em tempos remotos, antes mesmo da aliança com o próprio Israel, como os personagens de Enoque, Abel, Noé. Então não vamos entrar aqui na questão. Mas se nós formos pensar, já havia então aí a comunhão. Já havia aí um termo de eclesia que direcionava aí o próprio Cristo. Porque todas as escrituras do Velho ao Novo, ela tem um direcionamento para o Cristo. Porque ele é a chave hermenêutica de toda a compreensão bíblica. Ok? Então, outro exemplo, o rei Melquisedeque, que mesmo num tempo onde o politeísmo era esmagador e predominante, já havia um sacerdote no Deus Altíssimo. Então, ele prefigura o próprio Cristo, né? O rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote,
Melquisedeque, uma figura representativa, né, trazendo e apontando para o próprio Cristo, tá bom? Não vou entrar no detalhe porque é assunto para outro vídeo, tá bom? O que eu quero trazer hoje é o significado da igreja e o propósito dela, tá? Beleza? Então, a partir daí, é que você começa a compreender alguma coisa especificadamente com relação a Israel. E não é isso que eu quero falar. Especificadamente para o judeu, e não é isso que eu quero falar, porque o assunto não é exatamente o povo judeu, tá bom? Então vamos lá. A igreja do Novo Testamento. Já na igreja do Novo Testamento, através da nova aliança em Cristo, que é para nós, povo gentil, tá? Se cumprem as promessas, as profecias do Antigo Testamento, não é? Que era para o judeu e que veio para nós, tá bom? O judeu rejeitou o próprio Cristo. Então os benefícios da lei e as promessas vieram para nós, beleza? Para a igreja gentílica. Então, o que acontece aqui? Aqueles rituais de ordenanças, eles foram substituídos pela obra perfeita de Cristo, tá? Então o que se fazia no Velho Testamento, na maioria das vezes que se acontece no Velho Testamento, não se aplica hoje. Não é caso para me citar aqui, mas só deixando para você claro isso aí. Alguns líderes, alguns pastores misturam tudo, fazem uma salada e aí aplicam como eles querem, da forma que eles acham melhor. E não é assim que funciona. Quero trazer para vocês em uma próxima oportunidade como elas funcionam, conforme as escrituras, tá? Então vamos lá. Então, os redimidos do Novo Testamento depositam sua fé no Messias, que já veio, o eterno sumo sacerdote. Eu falei do Melquisedeque, que era uma representação, um representante no Velho Testamento, mostrando a Cristo o Novo Testamento. Hebreus 1:12. Cristo prometeu edificar a sua igreja e logo após ascendeu-se ao céu. Aí o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, dando ali uma grande internacionalização da igreja. Atos 2 em diante, lê Atos 2 em diante, você vai ter uma compreensão melhor. Então o evangelho foi pregado em todo o mundo, ou pelo menos em toda a terra, no sentido de alcançar tribos, foi alcançar povos, raças, línguas, ok? Como é até hoje, tá? Até os nossos dias. No próprio contexto do livro de Atos, Apóstolos, eventos específicos ocorrem para mostrar muito claramente que o povo de Deus não estaria limitado a um único povo. Um exemplo disso é a conversão do centurião em Atos dos Apóstolos 10 em diante, tá bom? Portanto, a igreja de Cristo não há qualquer distinção de nacionalidade, judeu e gentil, falando nesse sentido de igreja, tá bom? Deus tem um propósito para a igreja gentílica, Deus tem um propósito na igreja judaica, mas a finalização, o desfecho final é o céu. Tá bom? Então é assunto também para a gente tratar no próximo vídeo. Já está longo este. Vamos lá. Como é formado a igreja? Como a igreja é formada? Resumindo, como a igreja é formada? A igreja é única, ou seja, ela é comunidade indivisível. Romanos 12:5, 1 Coríntios 10:17, 12:12 e 13, Gálatas 3:28. Procura na sua Bíblia para confirmar aí se eu estou falando, está de acordo. No entanto, essa comunidade é constituída por dois grupos de forma literal, ou pelo menos predominante, que é a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante são os fiéis que ainda estão vivendo neste mundo. Já a igreja triunfante é constituída dos redimidos que já morreram e agora estão na glória ao lado do Senhor. Ok? Então esses dois grupos, apesar de viverem em realidades diferentes, possuem o mesmo grande objetivo: prestar culto a Deus. Gálatas 4:26, Hebreus 12:22 ao 24. Ok? Até aqui? A igreja militante e a igreja triunfante finalmente se encontrarão na ocasião da segunda vinda de Cristo com a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4:16 a 18. Enquanto esse glorioso dia não chega, a igreja militante presente nesta terra se reúne e se organiza em comunidades locais que cultuam Deus e a Ele procuram servir, tá bom? Então são igrejas locais e numerosas
que na verdade igreja são pessoas, igreja somos nós, tá bom? Beleza então? 1 Coríntios 12, 12 ao 27, Efésios 1, 22, 23, 3, 6, 4, 4 e Apocalipse 2, 1. Trazendo esses versículos, essas passagens, para você ter base, tá bom? Tá? Então, essa comunidade é inserida e é destacada dentro desta comunidade cristã, onde todos são alimentados, disciplinados, edificados, são ensinados a como viver uma vida ministerial, uma vida social, religiosa, como família, na sociedade, tá bom? Quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Todos aqueles que são chamados por Deus. A Bíblia diz que Deus continuamente acrescenta à sua igreja, ou à comunhão, todos aqueles que têm ou que estão dentro desses pré-requisitos. Atos 2, 47, 5, 14, 11, 24. Apesar de esse chamado ser universal, no sentido de que o convite é feito a todos, sem exceção, apesar disso, podem responder positivamente chamando aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Esses são convencidos dos seus pecados e, consequentemente, respondem com a fé, e através dessa fé no senhorio do Senhor Jesus, ou segundo a vontade de Deus, no seu senhorio, tendo ele como Deus e Senhor da sua vida, tá? Mas assim, para fechar e já fechando, existe a igreja visível e a invisível. A visível é aquela onde ela está num lugar, onde as pessoas frequentam aquele lugar, tem uma placa, uma denominação. E a igreja invisível é aquela que só Deus conhece. É aquela que só Deus, que sonda os corações, sabe quem de fato são os que pertencem a Ele. Tá bom, meu querido e minha querida? Até um próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo que você estiver fazendo. Valeu!